Bolsonaro participa agora em Brasília da cerimônia de promoção de oficiais generais do Exército. Vamos acompanhar ao vivo. A presente solenidade destina-se a realizar a imposição da Ordem do Mérito Militar, a entrega do bastão de comando, da apostila de carta patente e da carta patente aos oficiais generais promovidos em 31 de julho de 2021. A imposição das medalhas Exército Brasileiro e tributo à Força Expedicionária Brasileira nos oficiais generais de Exército promovidos, bem como a entrega de espada aos generais de brigada. Posicionada à frente da tribuna das autoridades, registramos a presença de uma réplica da invicta espada de campanha do Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. A espada de Caxias foi utilizada na pacificação das revoltas liberais em Minas Gerais e em São Paulo em 1842. Na pacificação da Revolução Farroupilha, em 1845, nas campanhas contra Oribe e Rosas, entre os anos de 1851 e 1852, e na Guerra da Tríplice Aliança, entre os anos de 1867 e 1869. Esse gládio invicto materializa o seu símbolo de bravura, descortino e bondade, que nunca hesitou em atender ao chamado da pátria nos graves momentos da vida nacional, pacificando ânimos exaltados nas lutas internas e liderando as forças brasileiras e aliadas em guerras externas. Caxias, seu exemplo de fidelidade aos valores da nacionalidade e de inteira dedicação à pátria, permanece vivo entre nós. Em atitude solene, convidamos todos a cantar o hino nacional brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva.
Convidamos todos a ocuparem seus assentos. O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere a Constituição Federal, resolveu promover, a contar de 31 de julho de 2021, ao posto de general de Exército, os generais de divisão João Chalela Júnior, Aquiles Furlan Neto e Richard Fernandes Nunes. Ao posto de general de divisão, os generais de brigada Gustavo Henrique Dutra de Menezes, Cristiano Pinto Sampaio, André Luiz Ribeiro Campos Alão, Paulo Alípio Branco Valença, Luiz Gonzaga Viana Filho, Alain Denilson Lima Costa, Carlos Duarte Pontual de Lemos, Alcides Valeriano de Faria Júnior, Luiz Cláudio de Matos Basto e Otávio Rodrigues de Miranda Filho. Ao posto de general de brigada, o coronel de material bélico Washington Rocha Triani. O coronel de infantaria João Roberto Albin Gober Damasceno. O coronel de artilharia Márcio Luiz do Nascimento Abreu Pereira. O coronel de infantaria Rodrigo Ferraz Silva. O coronel de comunicações Paulo Sérgio Reis Filho. O coronel de cavalaria Fábio Serba de Carvalho Lima. O coronel de material bélico, Everton Pacheco da Silva. O coronel de infantaria, Sérgio Borges Medeiros da Silva. O coronel de infantaria, Carlos Alberto Rodrigues Pimentel. O coronel de artilharia, Antônio Bispo de Oliveira Filho. O coronel de cavalaria, Ricardo Augusto do Amaral Peixoto. O coronel de engenharia, Ivan Alexandre Correia Silva. O coronel de cavalaria, William Koji Kamei. O coronel de artilharia, André Luiz Isola. O coronel de infantaria, Aguinaldo Oliveira Santos. O coronel de infantaria, Ricardo Luiz da Cunha Rabelo. O coronel de cavalaria, Marcelo Rocha Lima. E o coronel de infantaria, Marcos Américo Vieira Pessoa. Neste momento, será realizada a imposição da Ordem do Mérito Militar nos graus Gran Cruz, Grande Oficial e Comendador. A imposição das medalhas Exército Brasileiro e Tributo à Força Expedicionária Brasileira nos oficiais generais de Exército promovidos e também a entrega do bastão de comando e da carta patente aos oficiais generais promovidos em 31 de julho de 2021. Convidamos o comandante do Exército, o presidente do Superior Tribunal Militar, o comandante de Operações Terrestres e o comandante militar do Nordeste, oficiais generais paraninfos, a realizarem a imposição das condecorações. O presidente da República, grão-mestre da Ordem do Mérito Militar, resolveu promover no quadro ordinário do Corpo de Graduados Efetivos da Ordem do Mérito Militar, no grau Gran Cruz, os generais de Exército João Chalela Júnior, Aquiles Furlan Neto e Richard Fernandes Nunes. No grau Grande Oficial, os generais de divisão Gustavo Henrique Dutra de Menezes, Cristiano Pinto Sampaio, André Luiz Ribeiro Campos Alão, Paulo Alípio Branco Valença, Luiz Gonzaga Viana Filho, Alain Denilson Lima Costa,
Carlos Duarte Pontual de Lemos, Alcides Valeriano de Faria Júnior, Luiz Cláudio de Matos Basto e Otávio Rodrigues de Miranda Filho. No grau comendador, os generais de brigada: Washington Rocha Triani, João Roberto Albim Gobert Damasceno, Márcio Luiz do Nascimento Abreu Pereira, Rodrigo Ferraz Silva, Paulo Sérgio Reis Filho, Fábio Serpa de Carvalho Lima, Everton Pacheco da Silva, Sérgio Borges Medeiros da Silva, Carlos Alberto Rodrigues Pimentel, Antônio Bispo de Oliveira Filho, Ricardo Augusto do Amaral Peixoto, Ivan Alexandre Correia Silva, William Koji Kamei, André Luiz Isola, Aguinaldo Oliveira Santos, Ricardo Luiz da Cunha Rabelo, Marcelo Rocha Lima e Marcos Américo Vieira Pessoa. A medalha Exército Brasileiro, imposta nos generais de Exército Chalela, Forlan e Richard, foi instituída pela portaria do comandante do Exército número 219, de 14 de março de 2016, destinada a distinguir cidadãos e instituições civis brasileiras ou estrangeiras, integrantes da Marinha do Brasil, da Força Aérea Brasileira e das Forças Auxiliares que tenham praticado ação destacada ou serviço relevante em prol do interesse e do bom nome do Exército Brasileiro. A medalha Tributo à Força Expedicionária Brasileira, imposta nos generais de Exército Chalela, Furlan e Richard, foi criada pela Portaria 137, de 6 de fevereiro de 2020 e destina-se a distinguir civis e militares nacionais ou estrangeiros, bem como organizações militares e instituições civis nacionais ou estrangeiras que tenham praticado ação destacada ou serviço relevante em prol da preservação e difusão da memória histórica da FEB na Segunda Guerra Mundial. Essa é a cerimônia de promoção de oficiais generais do Exército Brasileiro. Os oficiais generais estão recebendo aí neste momento a condecoração e essa cerimônia conta com a participação do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro, também acompanhado de ministros, do vice-presidente Hamilton Mourão, todos acompanhando esta cerimônia de promoção desses oficiais generais em Brasília. A TV Brasil mostra ao vivo para você.
Os oficiais generais do Exército estão recebendo importantes condecorações, como a imposição da Ordem do Mérito Militar, a entrega do bastão de comando, da apostila de carta patente e da carta patente aos oficiais generais. Convidamos todos a tomar atitude de respeito. Os paraninfos e os agraciados saudarão a bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil, conduzida pelo 2º Tenente Davi Matos Teixeira, do Batalhão da Guarda Presidencial, retirar-se-á. Os paraninfos retornarão aos seus lugares. Convidamos todos a ocuparem seus assentos. Convidamos os generais de Exército, Chalela, Furlan e Richard, a ocuparem, pela primeira vez, o local destinado aos integrantes do Alto Comando do Exército. Convidamos os generais de divisão promovidos a ocuparem seus lugares. O general de Exército Marcos Antônio Amaro dos Santos, chefe do Estado-Maior do Exército, fará, em nome do Exército Brasileiro, a saudação aos oficiais generais promovidos. Senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente da República, senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, vice-presidente da República,
Senhor General de Exército Walter Souza Braga Neto, Ministro de Estado da Defesa. Senhor General de Exército Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira, Ministro de Estado, Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Senhor General de Exército Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Ministro de Estado, Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Senhor General de Exército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Comandante do Exército Brasileiro. Senhor Sérgio José Pereira, Secretário-Geral do Ministério da Defesa. Autoridades do Poder Legislativo. Senhor General de Exército Luiz Carlos Gomes Matos, Presidente do Superior Tribunal Militar, integrantes do Alto Comando do Exército, demais autoridades militares, autoridades do Poder Judiciário, oficiais generais da ativa e da reserva, senhoras e senhores, permitam-me inicialmente saudar os promovidos a generais de Exército, Chalela, Furlan e Richard, e os promovidos a generais de divisão Dutra, Pinto Sampaio, Alão, Valença, Viana Filho, Alain, Pontual, Alcides, Basto e Miranda Filho. Aos senhores, nossos cumprimentos, nosso abraço e nossos votos de muitas felicidades no cumprimento de suas novas missões. Senhoras e senhores, em nome do Exército Brasileiro, por delegação do nosso comandante, General Paulo Sérgio, tenho como chefe do Estado-Maior do Exército a honra de saudar os companheiros recém-promovidos a general de brigada. Ressaltamos hoje com muita alegria a presença dos familiares dos homenageados nesta cerimônia tão significativa. Esta situação somente foi possível em função do avanço consistente das medidas contra a Covid-19, pandemia que tão profundamente afeta o mundo desde o ano passado. Assim, ao cumprimentar os generais promovidos, estendemos aos seus entes queridos os votos mais sinceros e calorosos de felicidade que lhes formulam os integrantes do Exército Brasileiro. Caros generais de brigada Triane, Gobert, Abreu, Ferraz, Paulo Sérgio, Carvalho Lima, Everton, Medeiros, Pimentel, Bispo, Peixoto, Ivan, Camei, Ísola, Oliveira, Rabelo, Rocha Lima e Américo. Repete-se o processo admirável pelo qual nossa instituição se revigora pela salutar renovação dos quadros da sua mais elevada hierarquia. No restrito círculo dos oficiais generais, mais que em outros, o exercício pleno da liderança é condição necessária para o engrandecimento do Exército. A essência da profissão militar, o emprego em situações de guerra e de não guerra, exige o discernimento para lidar em ambientes incertos, repletos de informações difusas e muitas vezes contraditórias, em situações de desfecho imprevisível. O desafio permanente será reagir adequadamente a essas incertezas, amparando-se na experiência e no conhecimento acumulados, tendo por base as referências de nossa profissão. Valores militares como o amor à pátria e a fé na missão, atributos como honra pessoal e sentimento do dever, e os pilares da hierarquia e da disciplina. Possuímos uma singular forma de perpetuação de valores. Faz parte do ethos militar a transmissão do legado de experiência e de conhecimento reunido em muitos anos de tarimba aos companheiros mais modernos. Acontece no dia a dia da instrução militar, nas mensagens das formaturas diárias, nas celebrações dos feitos dos grandes heróis de nossa história e nas cerimônias de passagem de comando. Tal prática é exaustivamente realizada em todos os círculos hierárquicos e potencializada no âmbito dos generais, realça o espírito de corpo e da solidez da nossa instituição,
possibilitando que ela vença os desafios mais difíceis e atravesse os tempos mais revoltos, mantendo-se firme no cumprimento de sua nobre destinação. Este verdadeiro pacto de gerações se manifesta nesta significativa cerimônia. Na entrada deste salão, conduzindo as espadas de generais que serão outorgadas aos promovidos, os cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras encontram-se perfilados, constituindo uma guarda de honra, não somente abrilhantando, mas também representando o mesmo compromisso dos nossos antepassados e daqueles que se encontram em extremos opostos da hierarquia militar. Cabe relembrar neste momento a ação de comando do então coronel Alberto Mendes Cardoso, comandante do Corpo de Cadetes durante o período de formação dos senhores, que tinha a faculdade de transformar as formaturas da AMAN em verdadeiras sessões de fortalecimento dos atributos militares, de consagração dos princípios de guerra e de reforço do pacto entre gerações. É do general de Exército Cardoso um artigo publicado no e-blog de 15 de março de 2016, cujo trecho eu trago à reflexão dos senhores. O artigo constitucional que nos impõe disciplina e hierarquia como bases organizacionais nos aponta um norte nos momentos em que consideramos afrontados os nossos valores. O rumo indicado é o da confiança nos camaradas ocupantes de postos na cadeia de comando, tendo sempre em mente que todos temos a mesma formação ética e moral, a mesma participação no fortalecimento e na sustentação do caráter permanente das instituições militares, e a mesma certeza de que só somos fortes quando unidos. Assim, a mensagem que se depreende é: sejam os chefes que inspiram confiança nos seus subordinados e exerçam o papel que lhes cabe na consecução dos objetivos do Exército e no cumprimento de suas missões constitucionais. Falemos agora sinteticamente sobre os princípios de guerra, para que se juntem as referências profissionais elencadas anteriormente. Consagrados pela experiência, constituem-se em normas básicas de procedimento para a condução da guerra. Não são regras fixas a serem aplicadas sem um adequado estudo de Estado-Maior. E é por isso que sua correta interpretação e aplicação são pertinentes para os que ingressam no círculo dos oficiais generais. A literatura castrense ocidental consagra 9 princípios como os de maior relevância: objetivo, ofensiva, manobra, massa, economia de meios ou forças, utilidade de comando, unidade de comando, simplicidade, surpresa e segurança, havendo registros de alguns outros em manuais militares. Apesar de não serem hierarquizados, quero destacar 5 deles para a consideração dos senhores. O primeiro princípio de guerra é o do objetivo, sem o qual nenhum dos demais fará sentido. Ele diz respeito ao estabelecimento de objetivos claramente definidos e atingíveis, a fim de se obter os efeitos desejados. É ele que define o cumprimento da missão, orienta a estratégia e possibilita a convergência de esforços. O objetivo mal definido resulta em má estratégia, que nenhuma boa tática será capaz de corrigir. É assim não só no nível estratégico, mas também no nível tático e mesmo nas tarefas cotidianas. Os objetivos do Exército Brasileiro se confundem com a sua missão e estão claramente estabelecidos no artigo 142 da Carta Magna. Cuidem para que sejam atingíveis, não negligenciando o provimento de todos os recursos necessários e tendo em vista que a missão precípua de nossa força é a defesa da pátria. O segundo princípio é o da simplicidade, como são simples os próprios princípios de guerra. Em meio ao excesso de informações, à sobrecarga das demandas e à insuficiência dos recursos, deve-se ter em mente a riqueza das soluções simples e diretas.
Nosso Exército tem efetivos reduzidos e disponibilidades orçamentárias acanhadas, em face da amplitude de todas as suas missões e responsabilidades para com a nação brasileira, uma população que já se aproxima de 214 milhões de pessoas, habitando um território gigantesco, riquíssimo de recursos naturais, com imensos vazios demográficos e, por isso mesmo, sempre alvo de cobiça. O princípio da economia de meios é caracterizado pelo uso econômico das forças e pela distribuição judiciosa dos meios disponíveis, poupando-os nas ações secundárias e preservando-os para obtenção do resultado máximo nos locais e momentos decisivos. Ele se revela, então, fundamental, obrigando a sua prática diuturna, com o estabelecimento de prioridades e o emprego dos recursos, tendo por foco a máxima contribuição para o incremento do poder de combate da nossa força. Ainda assim, diante das justificadas demandas orçamentárias da força, que nada mais pretende senão servir à pátria com todo o vigor e toda a eficiência que a dimensão estratégica de nosso país exige, a semelhança do que há muito foi relatado a respeito dos militares por Muniz Barreto, em sua carta ao rei de Portugal. De tempos em tempos, corações mesquinhos lançam-lhes em rosto o pão que comem, como se os cobres do pré pudessem pagar a liberdade e a vida. Publicistas de vista curta acham-nos caros demais, como se alguma coisa houvesse mais cara que a servidão. Eles, porém, calados, continuam guardando a nação do estrangeiro e de si mesma. A economia de meios propicia de forma mais completa a aplicação de outro princípio, o da massa, que no seu aspecto operacional exige a concentração de forças e seu emprego com a máxima intensidade no local e no momento apropriados, de forma a provocar o desequilíbrio no poder de combate decisivo para a vitória no campo de batalha. Já em sua vertente institucional, é materializado pela coesão de nossa força para o cumprimento de sua missão constitucional, com fé e determinação inabaláveis, com todas as suas capacidades convergindo para o propósito máximo de sua atividade fim, a defesa da pátria. Cabe, por fim, destacar o princípio da unidade de comando, caracterizado pela concentração do poder decisório em uma única autoridade, cujas ordens devem ser acatadas e cumpridas sem a concorrência de outras fontes de decisão. É da unidade de comando que brotam a coesão e a sinergia necessárias ao cumprimento das missões mais difíceis, especialmente quando a autoridade para decidir vem acompanhada da liderança que motiva e inspira os subordinados. O Exército Brasileiro orgulha-se de ter tido sempre modelares comandantes, assim como tem hoje. Exemplos de retidão, serenidade e coragem, tendo por paradigma o seu patrono, Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias. Caros promovidos, o Exército deposita nos seus generais irrestrita confiança, pois tem a certeza de que são os guardiões dos mais caros princípios e valores de nossa instituição. Os senhores serão capazes de chefiar com liderança, tendo iniciativa e bom senso para se antecipar e resolver problemas, utilizando a experiência e a sabedoria para decidir, distinguindo o perene do episódico, focando no importante ao invés do supérfluo e em todo momento praticando a justiça. Despeço-me convidando-os à reflexão e à prática do contido no dístico da bandeira do Estado do Espírito Santo. Trabalha e confia. Tal passagem atribuída a Santo Inácio de Loyola é mais ampla e evoca a vocação cristã e ordeira do nosso povo. Trabalha como se tudo dependesse de ti e confia como se tudo dependesse de Deus. Que o Senhor dos Exércitos os ilumine, proteja e guie. Sejam felizes.
Palavras do senhor Presidente da República. Bom dia. É com muita honra e satisfação que eu participo deste evento. Temos um governo que acredita em Deus, respeita seus militares, defende a família e deve lealdade ao seu povo. Saúdo o senhor vice-presidente da República, General Hamilton Mourão, o senhor ministro da Defesa, General de Exército Walter Braga Neto, meu contemporâneo de Academia Militar das Agulhas Negras, senhor comandante do Exército, Paulo Sérgio, em nome de quem eu cumprimento todos os militares aqui presentes, senhores oficiais generais, recém-promovidos, senhoras, senhores, e os nossos cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras, idos 1977, eu participei de um evento exatamente como esse, conduzindo a espada também, naquela época, por ser cadete, de um velho general de brigada. Dizer a todos, senhores, se o Brasil vive momentos difíceis, em grande parte nos conforta a união, aos princípios e aos valores dos seus militares. Em todo momento que a pátria os chamou, os senhores estiveram presentes. Isso conforta ao governo e ao seu povo. Todos nós sabemos qual o maior valor de uma nação. Momentos difíceis nós atravessamos. A confiança em vocês, a certeza de que o Brasil está no caminho certo e brevemente voltará ao patamar da paz, da tranquilidade e do progresso. Aos jovens generais recém-promovidos, os meus cumprimentos e muito obrigado por vocês existirem. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere a Constituição Federal, resolveu promover ao posto de General de Brigada a contar de 31 de julho de 2021. Washington Rocha Triani, natural do Rio de Janeiro, filho do 3º Sargento Veterano da Marinha do Brasil, Amadeu Triani e Maria Salete Rocha Triani. Sua primeira comissão como oficial general será a de diretor de abastecimento em Brasília. É casado com a senhora Janaína Macedo Triani e tem 2 filhos, Tomás e Tayla. João Roberto Albim Gobert Damasceno, natural de Belém, no Pará, filho de João Batista de Oliveira Damasceno, em memória, e Edinéia Albim Damasceno. Sua primeira comissão como oficial general será a de comandante da 22ª Brigada de Infantaria de Selva, em Macapá, Amapá. É casado com a senhora Luana Barbosa Gobert Damasceno e tem 3 filhos, Raíza, João Davi e João Pedro. Márcio Luiz do Nascimento Abreu Pereira, natural do Rio de Janeiro, filho de Nélia Abreu Pereira, em memória, e Maria Ignez Abreu Pereira. Sua primeira comissão como oficial general será a de comandante da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada, em Florianópolis, Santa Catarina. É casado com a senhora Mônica Viana Dresjan Abreu Pereira e tem 2 filhos, Igor e Iago. Rodrigo Ferraz Silva,
Natural de Natal, Rio Grande do Norte, filho de Aderbal Silva e Maria Vânia Ferraz da Silva. Sua primeira comissão como oficial general será a de comandante da 12ª Brigada de Infantaria Leve Aeromóvel em Caçapava, São Paulo. É casado com a senhora Maria Elisa Schilling Cunha e tem 2 filhos, Rodrigo e Isabela. Paulo Sérgio Reis Filho, natural de Vitória, no Espírito Santo. Filho de Paulo Sérgio Reis, em memória, e Cátia Brasil Reis. Sua primeira comissão como oficial general será a de chefe do Centro de Defesa Cibernética, em Brasília. É casado com a senhora Nara Gonçalves Reis e tem 2 filhos, Letícia e Paulo Sérgio Neto. Fábio Serpa de Carvalho Lima. Natural de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Filho do coronel de artilharia veterano Arthur Barbosa de Carvalho Lima, em memória, e Ana Lúcia Serpa de Carvalho Lima. Sua primeira comissão como oficial general será a de comandante da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada, em Cuiabá, Mato Grosso. É casado com a senhora Ana Cristina Ribeiro de Carvalho Lima e tem 4 filhos, Diego, Caio, Júlia e Felipe. Everton Pacheco da Silva, natural do Rio de Janeiro, filho do coronel de material bélico Cláudio Itacir Delanina da Silva e Elizabeth Martins Pacheco da Silva. Sua primeira comissão como oficial general será a de diretor de material em Brasília. É casado com a senhora Helena de Azevedo Cal da Silva e tem um filho, Leonardo. Sérgio Borges Medeiros da Silva. Natural de Volta Redonda, Rio de Janeiro, filho de Ari Medeiros da Silva, em memória, e Dalva Borges Medeiros da Silva, em memória. Sua primeira comissão como oficial general será a de chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Leste, no Rio de Janeiro. É casado com a senhora Renata Pereira da Silva e tem uma filha, Valentina. Carlos Alberto Rodrigues Pimentel, natural de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Filho de Gilberto Rodrigues Pimentel e Gilda de Oliveira Pimentel, em memória. Sua primeira comissão como oficial general será a de comandante de operações especiais em Goiânia, Goiás. É casado com a senhora Ana Lúcia Pena Pimentel e tem um filho, João Vitor. Antônio Bispo de Oliveira Filho. Natural de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, filho do 2º sargento de artilharia veterano Antônio Bispo de Oliveira e Maria da Conceição Marques de Oliveira. Sua primeira comissão como oficial general será a de comandante da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea em Guarujá, São Paulo. É casado com a senhora Gladys Duarte de França Bispo de Oliveira, com quem tem 2 filhos, Gabriel e Guilherme. Ricardo Augusto do Amaral Peixoto, natural do Rio de Janeiro, filho de Roberto Peixoto, em memória, e Regina Maria do Amaral Peixoto, em memória. Sua primeira comissão como oficial general será a de comandante da 2ª Brigada de Infantaria de Selva, em São Gabriel da Cachoeira, Amazonas. É casado com a senhora Mirela Escudino de Almeida Peixoto e tem um filho, João Guilherme. Ivan Alexandre Correia Silva, natural de Fortaleza, Ceará, filho do 1º tenente do quadro auxiliar de oficiais Ivan Borges Silva e Iolanda Correia Silva. Sua primeira comissão como oficial general será a de comandante do 2º Grupamento de Engenharia em Manaus, Amazonas. É casado com a senhora Ana Cristina Fernandes Mendes e tem 2 filhos, Luiz Henrique e Ana Carolina. William Koji Kamei, natural de São Paulo, filho de Sueito Kamei e Masako Caneto Kamei. Sua primeira comissão como oficial general será a de comandante da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, em Uruguaiana, Rio Grande do Sul. É casado com a senhora Carla Pessoa Laranjeira Caldas Kamei e tem 3 filhos, Flávia, Marina Mayumi e Gabriel Kenji. André Luiz Isola, natural de São Paulo, filho de Alibrando Isola e Francisca Lucileide Isola. Sua primeira comissão como oficial general será a de comandante da Artilharia Divisionária da 5ª Divisão de Exército em Curitiba, Paraná. É casado com a senhora Andréa Kilney e tem 2 filhos, André e Bruna. Aguinaldo Oliveira Santos, natural de Salvador, na Bahia.
filho de Aguinaldo Moreira Santos, em memória, e Maria de Lourdes Oliveira Santos. Sua primeira comissão como oficial general será a de comandante da 11ª Brigada de Infantaria Leve, em Campinas, São Paulo. É casado com a senhora Marilu Versulotti Carbarral Oliveira Santos e tem 2 filhos, Guilherme e Amanda. Ricardo Luiz da Cunha Rabelo. Natural de Brasília, Distrito Federal. Filho de Reginor Luiz Rabelo e Vicentina Cunha Rabelo, em memória. Sua primeira comissão como oficial general será a de comandante do Grupamento de Unidade Escola, 9ª Brigada de Infantaria Motorizada, no Rio de Janeiro. É casado com a senhora Mariana Brigues de Albuquerque Rabelo e tem 2 filhos, Maria Luísa e Luiz Felipe. Marcelo Rocha Lima, natural do Rio de Janeiro, filho do capitão de corveta veterano da Marinha do Brasil, Eufrásio Rocha Lima e Ana Maria de Souza Lima. Sua primeira comissão como oficial general será a de comandante da 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada em Santiago, no Rio Grande do Sul. É casado com a senhora Tatiane Oliveira Uzedo Rocha Lima e tem uma filha, Rafaela. Marcos Américo Vieira Pessoa, natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Filho do 2º tenente do quadro auxiliar de oficiais, Vanderlei Américo Magalhães Pessoa, em memória, e Josefina Vieira Lima Pessoa. Sua primeira comissão como oficial general será a de comandante da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada, em Cascavel, Paraná. É casado com a senhora Renata Carvalho de Araújo Pessoa e tem 4 filhos, Marcos Filho, Ana Vitória, Ana Carolina e Pedro. A entrega de espada de general obedece a um cerimonial que simboliza a importância da investidura do oficial como chefe militar, enfatizando os vínculos que o unem ao passado e ao futuro da instituição. A espada de general é um símbolo que envolve o compromisso e a tradição. O compromisso é tácito, firmado pessoalmente pelo general e assinala a sua posição hierárquica no mais alto círculo de oficiais da Força Terrestre. O cadete da Academia Militar das Agulhas Negras, que conduz a espada do general promovido, está portando em seu uniforme histórico o espadim, reprodução em miniatura da gloriosa espada do Duque de Caxias. Neste momento, evoca-se a renovação dos ideais uma vez assumidos na Academia Militar das Agulhas Negras e a preservação das tradições do Exército Brasileiro. Os seguintes oficiais generais paraninfos realizarão a entrega das espadas aos generais promovidos. General de Divisão Ivan Ferreira Neiva Filho, paraninfo do General Triani. O portador da espada é o cadete de material bélico Natanael Pugisque Paz de Melo. General de Exército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, paraninfo do General Gobert. O portador da espada é o cadete de Infantaria Miguel Fernando Suzin. General de Exército Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira, paraninfo do General Abreu. O portador da espada é o cadete de Artilharia Hugo Alves Casado. General de Exército Antônio Hamilton Martins Mourão, paraninfo do General Ferraz. O portador da espada é o cadete de Infantaria Augusto dos Santos Scheffelbein. General de Exército Guido Amin Naves, paraninfo do General Paulo Sérgio. O portador da espada é o cadete de comunicações Leandro Luiz Menezes Gomes. General de Exército Laerte de Souza Santos, paraninfo do General Carvalho Lima. O portador da espada é o cadete de cavalaria William Boschman Martins. General de Divisão Luiz Antônio Duizite Brito, paraninfo do General Everton. A portadora da espada é a cadete de material bélico Ana Luísa Ferreira da Silva. General de Exército Marco Antônio Freire Gomes, paraninfo do General Medeiros. O portador da espada é o cadete de Infantaria Washington Luiz dos Santos. General de Divisão Gilberto Rodrigues Pimentel, paraninfo do General Pimentel. O portador da espada é o cadete de Infantaria Caio Moura Ribeiro. General de Exército João Chalela Júnior, paraninfo do General Bispo. O portador da espada é o cadete de Artilharia Vitor Dutra Lima Costa.
General de Exército Valério Stumpf Trindade, paraninfo do General Peixoto. O portador da espada é o cadete de cavalaria Gustavo Melantônio. General de Divisão Antônio César Alves Rocha, paraninfo do General Ivan. O portador da espada é o cadete de Engenharia Luiz Henrique Mendes e Silva. General de Divisão Otávio Rodrigues de Miranda Filho, paraninfo do General Camei. O portador da espada é o cadete de cavalaria Paulo Henrique Santos da Cruz Júnior. General de Exército Marcos Antônio Amaro dos Santos, paraninfo do General Isola. O portador da espada é o cadete de artilharia Nicolas de Zorzi. General de Exército Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, paraninfo do General Oliveira. O portador da espada é o cadete de comunicações João Vitor Nery da Costa. General de Divisão Gustavo Henrique Dutra de Menezes, paraninfo do General Rabelo. O portador da espada é o cadete de infantaria José Francisco Alves de Oliveira. General de Exército Valério Stumpf Trindade, paraninfo do General Rocha Lima. O portador da espada é o cadete de cavalaria Marcos Vinícius dos Santos Maia. General de Divisão Francisco Humberto Montenegro Júnior, paraninfo do General Américo. O portador da espada é o cadete de infantaria Luan Madeu Paula. Convidamos os paraninfos a realizarem a entrega da espada aos oficiais generais promovidos.
O presidente da República, o vice-presidente da República, o ministro de Estado da Defesa e o comandante do Exército ocuparão seus lugares para receberem a apresentação dos oficiais generais de brigada recém-promovidos.
As autoridades retornarão aos seus lugares. Os oficiais generais de brigada promovidos receberão pela primeira vez as honras previstas no cerimonial castrense, que assinalam as suas presenças nas organizações militares das Forças Armadas. Estas honras serão prestadas apenas pelos cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras. Solicitamos todos a tomarem atitude de respeito. Generais, meia volta. Mover. Com esta continência, o início da trajetória militar, na condição de cadete, para um novo oficial general que ingressa no mais alto círculo da hierarquia militar, como general de brigada do Exército de Caxias. Ao exórdio, somente os oficiais generais promovidos farão a continência individual. Convidamos todos em seus assentos. Neste momento, os cadetes conduzirão as esposas dos oficiais generais de brigada recém-promovidos para os cumprimentos.
Convidamos os oficiais generais de Exército e de Divisão recém-promovidos, acompanhado de suas esposas, a retornarem às suas posições. O comandante do Exército convida o presidente da República para, acompanhado do vice-presidente da República e das autoridades nominadas pelo cerimonial militar, cumprimentar os oficiais generais promovidos. Solicitamos aos demais convidados que permaneçam sentados até o término da solenidade.
Essa é a cerimônia de promoção dos oficiais generais do Exército Brasileiro, onde o presidente Jair Bolsonaro participa dessa cerimônia. Agora há pouco, os oficiais promovidos receberam aí os cumprimentos do presidente Jair Bolsonaro e também do vice-presidente Hamilton Mourão, que participam desta cerimônia. E neste momento, os oficiais promovidos recebem os cumprimentos de familiares. Muitos que participam dessa cerimônia tiraram fotos com o presidente e participam aí deste momento. Vamos acompanhar.
agradece às autoridades e aos convidados que, com suas presenças, abrilhantaram esta cerimônia. Está encerrada a presente solenidade. Tenham todos um bom dia. Tá aí, essa foi a cerimônia de promoção de oficiais generais do Exército. A solenidade contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Essas e outras informações você acompanha pelas nossas redes sociais. Uma ótima quinta-feira para você e até a próxima. Tchau, tchau.